Olá, meus queridos, tudo em paz? Vamos para mais uma aula de biologia hoje, continuando nossos estudos em Biologia 2 sobre os seres vivos. Já falamos sobre bactérias, vírus, protozoários, algas. Hoje nós vamos falar sobre um novo grupo de indivíduos, que são os fungos. Vamos falar sobre o reino fungi, as características gerais desses indivíduos. Vamos descrever o grupo de organismos, justamente os fungos e as suas principais características. Vamos explicar a importância ambiental e econômica desses fungos e identificar os filos que compõem o reino fungi, tá? Então, só para você ficar ligado aí, nós já falamos sobre reino Monera, reino protista ou protoctista. Agora vamos falar sobre o reino fungi, tá? O reino fungi está dentro do grande domínio Eucária. Vamos entender o porquê. Olha só. Os fungos são indivíduos bem conhecidos por nós, né? Nós vemos os fungos aí no nosso dia a dia. Eles são organismos que podem ser tanto unicelulares, como as leveduras, quanto pluricelulares, como a maioria dos fungos. Esses fungos são eucariontes. O que é isso? Apresentam membrana nuclear. Logo, eles estão dentro do grande domínio Eucária. Lembra daqueles 3 domínios? Nós temos o domínio bactéria, arqueia e eucária. Então, protoctistas são eucariotos e estão dentro de eucária. Monera e cianobactérias, arqueias, arqueobactérias estão dentro de bactérias e eucária por serem procariotos, beleza? E os fungos, eles também são heterotróficos. O que é isso? Não produzem seu próprio alimento, não é assim? Então, se eles não produzem seu próprio alimento, eles têm que se alimentar de alguma forma, né? Como é que eles fazem isso? Os fungos, eles são especialistas em decompor a matéria orgânica. Como é que ele faz isso? Os fungos, eles produzem algumas enzimas que conseguem degradar a matéria orgânica e secretam essa matéria orgânica, secretam essas enzimas para fora do corpo, degradando, digerindo essa matéria orgânica. Então, a gente chama esse processo de uma digestão extracorpórea, porque o fungo secreta as enzimas digestórias. Quando a matéria orgânica externa está bem digerida, o fungo apenas assimila por difusão esses compostos orgânicos, beleza? Então, por isso que eles são chamados de decompositores, porque vão degradando o ambiente em que eles estão. Alguns fungos, eles são parasitas e vivem dentro dos indivíduos, causando algumas complicações, tanto dentro quanto fora. Podem ser endoparasitas, como ectoparasitas, certo? E também nós temos alguns fungos que fazem relações mutualísticas, como assim? Vivem juntos de outros organismos, conferindo benefício mútuo entre eles. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Então, vamos classificar como é que é a estrutura de um fungo. Olha só, quando a gente vê aquele fungo, aquele cogumelo que a gente conhece, né, lá na Terra, a gente não imagina como é a sua estrutura, mas dentro desse fungo, a gente tem várias estruturas filamentosas, vários, como se fosse vários segmentos, vários filamentos, que são chamadas de hifas. Então, essas hifas são estruturas microscópicas que a gente não consegue ver quando olha para um cogumelo, por exemplo, para aquelas orelhas de pau, já viu? Na árvore, aquilo que fica preso assim, na árvore chamada de orelha de pau. Então, aquela estrutura é chamada de uma estrutura formada por várias hifas, por vários filamentos microscópicos. Então, a gente tem vários filamentos compondo aquela estrutura visível, tá? E o conjunto dessas hifas é chamado de micélio, certo? Então, hifa é o nome do filamento e os micélios é o conjunto de todas essas hifas. A gente vai classificar os 2 tipos de micélio já já. Mas vamos falar das hifas, olha só. Nós temos as hifas sendo classificadas em 2 formas, as hifas cenocíticas e as hifas septadas. O que é isso? Pessoal, as hifas é um conjunto filamentoso de várias células desses indivíduos, dessas células que formam esses fungos. Então, as hifas chamadas de cenocíticas, as células que compõem essas hifas são unidas, ou seja, não tem separação entre as células, é como se fosse uma grande célula contínua. Então, a gente tem os núcleos dessas células dispersos por toda a hifa. Então, a gente tem a hifa chamada cenocítica, tá? Cenocítica vem do nome koinos, que quer dizer comunhão, tá junto, e citos, de célula. Então, são as células que estão juntas entre si, não tem divisão entre elas.
Já os outros tipos de hifas, chamadas de hifas septadas, o nome já sugere, né? Apresentam um septo. Septo é divisão entre essas células. Então, existem umas divisões entre as células que compõem a hifa. Mas a gente tem dois tipos de hifas septadas. Nós temos as hifas septadas monocarióticas. O que é isso? Monocárion, mono, um, cárion de carioteca, de núcleo. Lembra? Então, hifas septadas monocarióticas apresentam um único núcleo em cada célula, enquanto que as hifas septadas dicarióticas apresentam dois núcleos em cada célula. Beleza? Então, só para você diferenciar aí, quando você vê uma hifa com os tracinhos, é septada. Se não tiver tracinho, é senocítica. Dentro da célula tem um ou dois núcleos. Então, é uma hifa septada monocariótica ou dicariótica, beleza? Então, falamos das hifas. E os micélios? Nós temos os micélios, que é o conjunto de hifa, dividido em duas porções. Nós temos o micélio vegetativo e o micélio reprodutivo. Como assim? O micélio vegetativo é o conjunto de hifas que ajuda esse fungo a se fixar em alguma região, em algum substrato. Ele é muitas vezes chamado de rizoma ou rizoide, mas não tem nada a ver com as raízes das plantas. Lembra que a gente viu lá nas algas, aqueles rizoides, que só auxilia na fixação? Aqui nos fungos é semelhante, não tem nada de absorção de água, de nutrientes, certo? É apenas uma estrutura filamentosa que está lá dentro da superfície. E o micélio reprodutivo é aqui que a gente tem as estruturas de reprodução, como o próprio nome já diz. Nesse exemplo aqui, nos cogumelos que a gente conhece, aquele chapeuzinho do cogumelo, embaixo dele a gente tem vários filamentos que são chamados de lamelas. E nessas lamelas a gente tem essas estruturas aqui que são microscópicas, chamados de basídeos, no caso específico desses fungos aqui, que é onde se produzem os basidiósporos, que são os esporos dos basídeos, que é a classificação desses fungos. Então, a gente tem para cada fungo a sua estrutura reprodutiva e a sua estrutura de fixação, que também vai absorver nutrientes, mas não associa com as raízes das plantas, beleza? Então, micélio reprodutivo e micélio vegetativo. Em relação à classificação desses fungos, nós os classificamos de acordo com as suas estruturas reprodutoras, as células reprodutoras que esses indivíduos apresentam. Mas nesse cladograma aqui, nessa árvore filogenética que a gente já viu em alguns momentos, a gente tem características comuns a aos quatro filos dos fungos. Olha só, nós temos todos os fungos sendo organizados por hifas, tá? A parede celular dos fungos os fungos apresentam parede celular, mas diferentemente das células vegetais, que também têm parede celular, e as células vegetais de celulose, aqui nos fungos eles apresentam parede celular de quitina, certo? Os fungos também apresentam esporos na sua reprodução, eles apresentam glicogênio, um carboidrato de reserva energética, lembra disso? Nos vegetais era o amido, e aqui a gente tem o glicogênio, que é semelhante a nós, seres humanos. E também todos eles são decompositores, vão degradar a matéria orgânica para absorver esse nutriente na sua nutrição. Aí a diferença entre eles é de acordo com a estrutura reprodutora. Olha só, nós temos esses indivíduos aqui, que é o filo Chytridiomycota ou os fungos Chytridiomycetos. Eles apresentam os esporos flagelados. Os esporos deles apresentam flagelos. São também chamados de zoósporos. E os demais, os zigomycetos, ascomycetos e basidiomycetos, apresentam esporos sem flagelos. Então aí a gente já tem uma característica diferente entre eles. E esses três filos vão se diferenciar pela estrutura de reprodução. Os basidiomycetos apresentam basidiósporos, os ascomycetos apresentam ascósporos e os zigomycetos apresentam zigósporos. Está vendo que sempre está terminando em esporo? Porque essa estrutura, essa é a célula de reprodução desses bichos. Vamos falar sobre cada um deles agora, rapidamente? O filo Chytridiomycota, ele é representado basicamente por alguns fungos, tanto unicelulares quanto filamentosos. E os filamentosos apresentam hifas cenocíticas, lembram delas? Sem septo, todas juntas. A maioria desses fungos são aquáticos e apresentam os seus esporos flagelados, como eu disse a vocês, os esporos. Tá?
Eles são uns fungos que são bem característicos, bem particulares, porque eles não apresentam parede celular de quitina, tá? Então, é clássico desses fungos. E eles são parasitas também e decompositores. Eles parasitam algumas plantas, alguns animais. Eles são até parasitas de baratas. Existem fungos que parasitam baratas e são quitridiomicotas, tá? Um segundo filo é o zigomicota. Esse filo zigomicota é aquele famoso mofo do pão. Já viu o pão mofado? Tem aquele bolor, fica meio preto, meio esverdeado. São fungos do filo zigomicota que fazem a decomposição desses fungos. E como é que acontece a sua reprodução? Por meio dos zigósporos. Eles têm o zigósporos que é produzido dentro de uma estrutura do corpo de frutificação ou do micélio reprodutivo. Lembra disso? A gente tem o micélio vegetativo e o reprodutivo. Só que o micélio reprodutivo desses bichos, desses fungos, melhor dizendo, não são bichos, né? Desses fungos, o seu corpo de frutificação é pouco desenvolvido, é bem pequenininho, a gente não vê tão visível a olho nu, só se a gente chegar bem pertinho, aumentar bastante, tá? Então, esses fungos, eles apresentam a sua estrutura de reprodução pequena, pouco desenvolvida, mas desenvolvem os seus esporos lá dentro dos esporângios, tá certo? Então, os esporos vão cair em algum lugar, vão germinar e vão desenvolver as hifas desse fungo até formar o seu fungo filamentoso, certo? Esses fungos também realizam a chamada micorriza, que a gente vai falar mais na frente, mas só para você se ligar, sempre quando aparece esse nome, mico ou micota, miceto, é tudo se referindo a fungos, tá? E risa vem de raiz. Então, as micorrizas são raízes com fungos. A gente vai falar disso lá na frente. Então, esses são os zigomicetos. Os ascomicetos são os fungos que são de hifas septadas. Olha só quando a gente vê aqui essa imagem microscópica desses fungos. A gente vê alguns septos aqui dividindo os filamentos desses fungos. Então, eles são fungos de hifas septadas. E eles desenvolvem os ascósporos, que são a sua célula reprodutora. Alguns fungos, como a levedura, a Saccharomyces cerevisiae, são fungos unicelulares que fazem parte desse filo. E essas leveduras são muito importantes. Vocês já ouviram falar, por exemplo, na levedura do pão, né? Na levedura que coloca na bebida alcoólica, na cerveja, no vinho, para justamente fazer esse processo de fermentação para produzir essa bebida alcoólica? Justamente são fungos que participam na formação, que tem uma importância econômica, pois participam na fabricação de alguns alimentos, de algumas bebidas, tá? Os fungos eles também podem estar associados a algas. Lembra que a gente falou dos líquens quando falamos das algas verdes, as clorofíceas? Justamente eles formam os líquens, que são essas associações mutualísticas entre fungos e algas. E nós temos alguns representantes dos ascomicetos, como o penicillium. Gente, vocês já ouviram falar da penicilina? A penicilina é um antibiótico que foi descoberto por meio desse fungo. É esse fungo que produz a penicilina, tá? Que é uma substância que é capaz de impedir o crescimento de bactérias, certo? Então, os fungos também têm essa importância médica porque foi a partir dele e foi descoberto esse tipo de antibiótico. E não só o penicílio, mas outros fungos também são produtores de substâncias que conseguem combater a proliferação bacteriana e tem a sua importância médica, beleza? E por fim, o filo Basidiomycota é aquele que a gente mais conhece, são os famosos cogumelos, aqueles champignons que a gente come na pizza, né? Em algumas refeições, em saladas e tudo mais, são representantes desse filo Basidiomycota. Eles apresentam hifas septadas também, e a sua estrutura de reprodução são os basidiósporos. Olha só, lembra daquele exemplo que a gente falou? Eu tenho aqui o micélio vegetativo, o micélio reprodutivo, aqui no chapéu desse basídio nós temos as lamelas, que aqui nessas lamelas a gente tem a estrutura de reprodução, que é o basídio, e no basídio são produzidos os basidiósporos. Tá vendo? Terminando em esporos e ósporos, de esporos, é o esporo que é a estrutura reprodutora, é a célula que vai gerar um novo indivíduo, vai germinar para gerar um novo indivíduo. Gente,
Existem alguns fungos que eles têm capacidade bastante particulares. Alguns fungos são bastante tóxicos, bastante venenosos. E é muito importante que você não manipule esses fungos, porque eles têm toxinas altamente letais que podem levar o indivíduo até a morte. Outros fungos, eles têm uma capacidade um pouco alucinógena. Algumas pessoas, eu acho que vocês já ouviram falar que algumas pessoas tomam chá de cogumelo. E esse chá de cogumelo tem a capacidade alucinógena, né? Deixa o indivíduo meio malucão aí. Só que essa capacidade alucinógena pode ter efeitos diferentes de pessoa para pessoa, e essa capacidade pode gerar o indivíduo a ter complicações muito sérias, como parada cardíaca, como alucinações, acidente vascular cerebral, enfim. Então, um fungo tóxico e alucinógeno bastante conhecido é esse vermelhinho aqui, ó, que é o chamado Amanita muscarida. Então, se você vê esse fungo aqui em algum lugar, não manipule esse tipo de fungo. Melhor dizendo, não manipule nenhum tipo de fungo que você não conhece, né? Porque a gente não sabe se esse fungo pode ter alguma substância tóxica que pode causar algum prejuízo à nossa saúde, então é melhor evitar deixar o fungo lá no cantinho dele. Mas existem outros que são muito benéficos, né? São empregados na alimentação aí, como o champignon, existe o shiitake, o shimeji, outros tipos de cogumelos que são utilizados que não são tóxicos, mas nem todos podem ser consumidos, beleza? E por fim, uma outra classe de fungo, outro filo de fungo que é um pouco controverso, porque os fungos que não conseguem ser classificados em nenhum outros filos joga dentro do filo Deuteromycota. São chamados os fungos imperfeitos, que são aqueles que têm uma classificação indefinida. Eles apresentam reprodução assexuada, a gente vai entender um pouquinho mais de reprodução daqui a pouco, tá? Mas esses fungos, eles apresentam os seus conídeos para fazer reprodução assexuada. Vamos ver o que é. Olha só, esses deuteromycotas também têm sua importância médica, devido a Candida albicans ser um representante desse filo, e a Candida albicans causa a candidíase, que é uma doença que pode acometer o sistema genital, tanto masculino quanto feminino, e também causa aquelas micoses, frieiros que a gente tem no pé, nas mãos, né, que é o chamado pé de atleta também, é uma micose, tá vendo? Mico vem de fungo, uma doença causada por fungo. Bacteriose, doença causada por bactéria. Micose, doença causada por fungo. Alguns fungos causam doenças e um deles é a Candida albicans, que está dentro do filo Deuteromycota, beleza? Falando da reprodução dos fungos, para a gente estar chegando já no final. A gente tem uma alternância de gerações entre os fungos. Nós temos uma geração que realiza reprodução assexuada e outra geração que faz reprodução sexuada. Reprodução sexuada, a gente tem que sempre lembrar de união de gametas, união de célula e união de material genético, certo? Então, como é que vai acontecer essa reprodução nos fungos? Olha só, preste atenção nas setazinhas. Ó. Na seta azul, nós temos uma fase haploide, apenas com um cromossomo, uma célula haploide com metade de cromossomos da quantidade total. Existe um processo chamado de plasmogamia, ou seja, a gente vai ter um fungo e vai ter outro fungo e eles vão unir os seus citoplasmas. Como é que vai ter a união desse citoplasma? É unindo uma hifa de um fungo com a hifa de outro fungo, certo? Os fungos, eles não fazem reprodução entre eles mesmos, entre as suas hifas. Eles conseguem identificar hifas diferentes da sua, aí eles unem essas hifas, fazem a plasmogamia. Gamia vem de união e plasma vem de citoplasma, então eles unem o citoplasma, aí esse citoplasma contém os dois núcleos dos dois indivíduos. Depois eles fazem a união desses núcleos, que é chamado de cariogamia. Carioteca, gamia, união. Então, união de dois núcleos haploides, nós formamos um núcleo diploide. É um indivíduo, agora 2N, e a gente tem o zigoto formado. Isso caracteriza uma reprodução sexuada, com união de material genético. Agora a gente tem uma fase diploide, certo? 2N, e esse zigoto diploide, quando atinge a fase adulta, ele vai realizar várias divisões meióticas, então vai dividir a quantidade de cromossomos na metade, e essa divisão meiótica forma os esporos. Os esporos eles vão ser liberados no ambiente, e quando o esporo cai num ambiente propício para o seu desenvolvimento,
como em uma matéria orgânica, um esporozinho que cai em cima do pão. Então ele pega a matéria orgânica do pão, começa a consumir e se desenvolver, formando as hifas e o micélio do fungo, tá? E esse processo é um processo de reprodução assexuada, porque os fungos eles vão se desenvolvendo, se multiplicando e formando novas hifas, vão prolongando as suas hifas por divisão mitótica. E os indivíduos eles serão cópias uns dos outros. Então, se o indivíduo foi gerado a partir de esporos haploides, então toda essa fase é uma fase também haploide, que é a maior parte do ciclo de reprodução dos fungos. Então, aí a gente tem a divisão celular mitótica, a gente tem a proliferação das estruturas dos fungos, vai formando novas hifas, vai construindo o micélio reprodutivo, aquele corpo de frutificação, certo? Então vai produzindo novos esporos e aí os esporos vão sendo liberados no ambiente pelo ar e se disseminando cada vez mais. É um tipo de reprodução, porém sexuada, sem troca de material genético, beleza? Então, por fim, só para a gente destacar algumas importâncias ecológicas dos fungos, nós conhecemos que eles são organismos decompositores, muito importante para a renovação dessa matéria orgânica. Então, se não tivesse esses indivíduos, muita matéria orgânica ia se acumular e ia causar um desequilíbrio ecológico. Então, é importante que os fungos, junto com bactérias e outros micro-organismos, realizem essas decomposições. E os fungos eles são importantes seres mutualistas, realizando essas relações ecológicas, tanto com as algas, formando os líquens. Lembra dos líquens? Que a gente tem uma alga verde unicelular que faz fotossíntese e produz glicose, fornece glicose para esse fungo. E as hifas dos fungos protegem essa alga de serem consumidas por outras células, tá? A gente tem essas hifas se espalhando também pelo solo e encontrando as raízes das plantas, assim formando as micorrizas. Lembra delas? Então, as micorrizas é uma associação de hifas de fungo com raízes de plantas. Então, as plantas cedem glicose aos fungos, devido às plantas fazerem fotossíntese, e os fungos auxiliam na absorção de água, sais minerais e outros nutrientes para as plantas. Tá bom? Então, essas relações mutualísticas são muito importantes, porque quando estão acontecendo, sugere, informa que o ambiente ele está com um equilíbrio ecológico bem estabelecido. Então, quando a gente vê uma diminuição de presença de fungos, de líquens, de micorriza, quando a gente vê que não está tendo decomposição no ambiente, a gente vê que tem menos micro-organismos, menos fungos ali, então tem algum desequilíbrio ecológico, porque não tem a condição ideal para esses organismos se desenvolverem, tá bom? Então, basicamente é isso, o que a gente precisa se ligar sobre os fungos, tá? Fica para vocês aí os nossos exercícios dos contextualizados e de aprofundamento, e também lá no portal Eleva nós temos uma seção sobre o reino fungi para vocês resolverem os exercícios, beleza? Então é isso aí, a gente fica por aqui hoje e a gente se encontra na próxima aula. Grande abraço para vocês, tchau, tchau!